Amém, gente? Vamos para a palavra então? Acho que é isso, né? Acho que eu anunciei aqui o que precisava ser anunciado. E estejam orando uns pelos outros. É muito importante isso. Meu irmão, culto de Santa Ceia. Depois nós temos aqui uma apresentação ao final das nossas crianças, né? Hoje é dia dos pais. Um feliz dia dos pais a todos os papais. Nós teremos também depois uma apresentação do nosso coral de Libras, né? O nosso coral de Libras depois vai estar apresentando aí, né? Uma canção que eles ensaiaram com os alunos. E eu tenho certeza que vai ser muito legal, né? Quero compartilhar uma palavra com vocês. Eu gostaria, irmão, que nessa noite nós pudéssemos abrir o nosso coração, deixar de lado tudo aquilo que talvez nos prende de não recebermos aquilo que Deus tem para nós essa noite. Mesmo em tempos tão difíceis, né, e de fraquezas, lembre-se de uma coisa: Deus está lá. Mesmo no meio das crises, e é sobre isso que eu vou falar essa noite. É culto de Santa Ceia, e eu não poderia pregar outra coisa ou falar de outra coisa a não ser sobre a graça abundante do Senhor que nos toca todos os dias. Culto de Santa Ceia é um culto onde a igreja de Cristo, ela olha para essa mesa aqui e já entende que é um culto muito especial, aonde nós, quando tomarmos o cálice, comermos o pão, nós estaremos sendo um com o Senhor, fazendo parte daquilo que um dia Ele fez, morreu na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida. E o tema da minha mensagem, se eu fosse colocar um tema, é: mesmo em tempos difíceis e de fraquezas, Deus está lá para manifestar a sua graça. Mesmo nas horas de maior dificuldade nossa, e eu acredito que até mesmo quando nós talvez dissemos: eu não quero mais. Quantas vezes nós já nos encontramos assim? Será que só eu me encontrei assim já? Em momentos de fraquezas, em momentos de dificuldades da minha vida. E talvez eu estou falando com pessoas aqui que entraram aqui nessa noite dizendo: alguns momentos parece que Deus não fala mais comigo. Eu quero que você saiba que mesmo no momento de maior dificuldade da sua vida, Deus está lá para manifestar a sua graça. Agora, Ele só precisa encontrar corações disponíveis que queiram receber a graça de Deus, que é totalmente de graça. Antes mesmo de entrar no texto principal que eu vou ministrar essa noite, lá em Romanos 7, capítulo 7, versículo 24, Paulo disse, um texto muito conhecido de todos: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Grave essa palavra que lá no final vou trazer uma resposta dentro desse mesmo contexto. Paulo aos Romanos, sendo ele Paulo, ele vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Entenda uma coisa: o reconhecimento do estado que estamos nos leva para perto de Jesus. Quando nós reconhecemos quem somos, a maneira que estamos, nos aproxima de Jesus, porque Deus ama um coração humilde e quebrantado. E hoje nós vamos ver uma história que nos mostra o quanto Jesus nos ama, independente do momento que estamos. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em Lucas capítulo 7, o versículo 36 em diante. Eu queria essa noite, de verdade, pregar uma palavra que você saísse daqui com uma certeza: o quanto é poderoso esse culto de hoje à noite, o quanto Deus nos ama,
Eu sei que é culto de domingo, mas eu queria que vocês participassem da minha mensagem comigo, se vocês pudessem. Quantos de vocês já se encontraram em um lugar de sequidão e que parece que nada mais tem saída? Tem alguém ou só eu? Vou levantar minha mão. Pouca gente, né, irmão? Tem gente aí que se encontrou num lugar de santidade o tempo todo. Vou perguntar de novo para você participar comigo. Quantos aqui esta noite já chegaram em momentos da sua vida de sequidão, que parece que nada mais tem saída, que a única solução é parar? Só eu? Parece que a única solução que temos... Mais um pano? Muito obrigado, meu filho. A gente se encontra às vezes em lugares nosso que a única solução parece que é parar. Eu queria que você fechasse os teus olhos e que você, ao som dessa música que o Igor vai cantar, você refletisse, antes que eu leia o texto bíblico, entendesse um pouquinho do contexto da mensagem de hoje à noite. Eu queria que você refletisse. Fala conosco. Na última oração, eu já cantei dizendo é a última canção. Eu já tentei até parar meu coração. Eu já tentei. Eu já orei dizendo pra mim não vai dar. Sou muito limitado, eu não sei te adorar. Eu não mereço ser usado no altar. Pode passar. Mas a adoração não é porque ele precisa. A adoração é só porque ele merece. Eu não era digno de ser chamado filho, mas como todo filho a voz do Pai obedece. Aceito o meu chamado, eu nasci pra adorar. E como pode um ser tão puro e lindo me escutar? Aquele que é santo em todo tempo, fiel e verdadeiro, o último e primeiro. Ele achou graça em mim, mesmo sabendo que tudo de bom em mim é Ele. Me viu chorando, me viu pecando, me viu errando. Na minha pior fase Ele achou graça em mim, mesmo sabendo que tudo de bom em mim é Ele. Me viu chorando, me viu pecando, me viu errando. Ele achou graça em mim. Aleluia. Será que você consegue entender isso? Será que você consegue parar e refletir um pouquinho na letra dessa música? Um dia, na tua pior fase, Ele achou graça em você. No teu pior momento, na hora que você olhou e falou: eu não posso, eu não consigo, eu não sou digno. Subir no altar, para mim nunca mais. Fazer algo para o Senhor, para mim nunca mais. Mas Ele achou graça em nós que estamos aqui essa noite. Nos deu um banho de misericórdia, nos deu vida em abundância e disse: meu filho, você é amado. Achou graça em mim, mesmo sabendo que tudo de bom em mim é Ele. Eu quero que você adore, eu quero que você adore. Me viu pecando, me viu errando. Na minha pior fase Ele achou graça em mim, mesmo sabendo que tudo de bom em mim é Ele. Me viu chorando, me viu pecando, me viu errando. Ele achou graça em mim.
Sabe o que é mais interessante? É que aquele que vê tudo, assim como diz a letra da música, eu já vou ler a Bíblia, eu não vou pregar em cima da música, fique tranquilo. Mas ele nos viu pecando. Os homens não viram. Talvez ninguém viu. E talvez ninguém falou. E sabe por que você está de pé aqui? Porque Ele achou graça em você. Sabe por que eu estou aqui e consigo subir nesse altar e pregar essa noite? Porque Ele achou graça em mim. Eu quero ler uma história com vocês, que está lá em Lucas capítulo 7. E do versículo 36 em diante. Diz assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Quem? Jesus. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, a Bíblia vai dizer, sabendo que ele estava à mesa e em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, estando por detrás aos seus pés, chorando. Diga comigo, chorando. Diga mais forte, chorando. E começou a regar seus pés com lágrimas. Diga, regou os pés do mestre com lágrimas. E a história continua dizendo: e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, beijava seus pés e os ungia com unguento. Versículo 39. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta. De quem ele está falando aqui? De Jesus. Ele está dizendo: se esse fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele toca, pois é uma pecadora. Olhe para mim, eu já continuo lendo o texto. Jesus, Ele não olha para o teu estado aqui essa noite. Sabe para que Jesus olha? Para a tua atitude, de joelhos dobrados aos pés dele, com lágrimas, tentando fazer o melhor no mestre. Aquela mulher era uma pecadora, não se importou com o estado dela. Ela soube: Jesus está lá na casa do fariseu, eu vou lá, eu vou tocar os pés do mestre. Jesus, grave isso, Ele não se importa, ou seja, Jesus não dá a importância que os homens dão para difamar você quando você está na tua pior fase. Eu vim disposto a pregar aqui essa noite para que a igreja entenda algo, que a gente saia daqui hoje pelo menos uma semana, por favor, nós pare de jogar pedra em nós mesmos. Que bom que fosse para sempre, mas infelizmente nós não mandamos nas pessoas. Eu vim aqui essa noite disposto a trazer uma realidade para nós. Nós estamos preocupados com aqueles que pecam, achando que nós nunca pecamos. Todos nós aqui essa noite somos dependentes e carentes da graça de Deus. Quantas vezes os nossos irmãos, por errarem, por pecarem, se colocam num estado de nunca mais quererem nada numa igreja, porque os fariseus jogam pedras, batem, difamam e denigrem a imagem de alguém que está em lágrima, muitas vezes dizendo: Jesus, eu sou uma pecadora, Jesus, eu sou um pecador, mas eu estou aqui aos teus pés, perdoa os meus pecados, me renova, me faz de novo, quebra o meu vaso, me transforma, me liberta, me cura. A história está dizendo no versículo 39 que o fariseu que tinha convidado Jesus, ele fala consigo, ele pensa, ele imagina, dizendo: se esse cara aí fosse profeta mesmo, ele ia saber quem é essa mulher. Mas Jesus sabia quem era ela. E respondendo no versículo 40, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize, mestre. Versículo 41. Um certo credor, daí Jesus vai fazer uma parábola aqui.
certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. Versículo 42. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse, Jesus disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta mulher regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Versículo 45, Jesus continua dizendo assim, não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. No 46, Jesus continua dizendo, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo, que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Aqui Jesus está trazendo uma realidade do orgulho, da arrogância do coração do homem. E disse-lhe a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecado? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Meus irmãos, o que nós vivemos nos dias de hoje, são sentado à mesa todos os dias, e talvez nós estamos aqui, quantos fariseus tem no nosso meio, que julgam tudo e todos, se colocam numa posição como Simão o fariseu, julgador, prepotente, arrogante, orgulhosos, sem se importar com o maior sacrifício da terra, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Jesus não morreu na cruz do Calvário para te dar carro novo. Jesus não morreu na cruz do Calvário para te dar casa nova. Isso é bom e todo mundo gosta. Mas eu disse ali em cima hoje, Jesus morreu na cruz do Calvário com a maior intenção de te dar vida, te dar salvação. O que mais importa para Jesus hoje é o que nós viveremos na eternidade. Jesus não está se importando com o carro que você anda, meu irmão. É muito bom. É muito bom vir para a igreja numa caminhoneta, mas não fazia diferença nenhuma dentro do coração vir para cá, para a igreja num golzinho, num corsinha, num carrinho mais simples. Sabe por quê? Porque Jesus está vendo hoje aqui a intenção do teu coração, como você chegou aqui, se você está disposto a chorar aos pés dele. A maior intenção de Jesus é encontrar corações quebrantados, corações humildes, dispostos a morrer todos os dias. Jesus é convidado para comer na casa de um fariseu, eu notei aqui para você entender melhor a história, chamado Simão. Uma mulher conhecida na cidade como pecadora, ela entra sem ser convidada, chora copiosamente aos pés de Jesus, lava-o com suas lágrimas, enxuga-o com seus cabelos, beija os seus pés, unge-os com o perfume valioso de um vaso de alabastro. E diante do julgamento íntimo do fariseu, que questiona até mesmo a santidade de Jesus por aceitar tal toque, olha a ousadia, Samuel, desse homem. Ele vai julgar a santidade, vai duvidar de Jesus, por Jesus permitir o toque daquela mulher. Mas o que valia naquele momento, que Jesus estava vendo, era o coração arrependido daquela mulher, pedindo perdão e paz. Eu notei aqui o contraste das atitudes de Simão e a mulher. A diferença entre Simão e aquela mulher, a postura de Simão. O fariseu, meus irmãos, ele cumpre as regras sociais, religiosas daquela época e de hoje. Você quer identificar um fariseu? Ele parece tudo certinho, ele parece que ele faz o social muito bem, ele pode fazer tudo pelas pessoas,
mas ele falha nas cortesias básicas de acolhimento ao convidado de honra. Ele falha de uma vida íntegra com o principal. Ele não oferece água para os pés, era algo da época, não dá beijo de saudação, não unge a sua cabeça. Ele se enxerga como justo e logo manifesta um amor, ou seja, um reconhecimento escasso. Ele não tinha verdade no que ele apresentava. Ele só queria fazer um social, servir talvez uma comida para o mestre, sem se importar com o principal. Um coração humilde, quebrantado diante do Senhor. Mas a ousadia da pecadora, né? A mulher, ela quebra os protocolos sociais, movida por profunda contrição, coração quebrantado, ela expõe a sua vulnerabilidade. Sabe qual é o grande problema? Botamos uma capa. Eu nem vou falar de terno e gravata, né, pastor? Nós não usamos aqui, né? Mas na antiga, tu botava um terno e uma gravata e um livro de capa preta embaixo do braço e todos achavam que você era crente. Agora mudou um pouco, né? Uns usam, temos crente aí, todo tatuado, uns de brinco, né? Barbudo. Sabe por quê? Mas mesmo assim ainda nos julgam. Mesmo assim, ainda alguns conseguem se colocar num pedestal de santidade, sem ser vulneráveis, de fato reconhecendo o estado que estão. Ela expõe a sua vulnerabilidade, usa o que tem de mais precioso. Imagina, para honrar Jesus, ela usa o que ela tem de mais precioso, que era o quê? O perfume, e derrama as suas lágrimas sinceras, de quem reconhece a sua imensa necessidade de misericórdia. E depois Jesus, ele vai entrar para tentar clarear para aquele fariseu a diferença do coração de Jesus. Ele vai trazer a parábola dos dois devedores, a dívida desigual. Jesus, ele conta a Simão sobre um credor que perdoou dois devedores. Um devia 500 denários e o outro 50. E a conclusão lógica que Jesus traz, ele diz que quando nenhum podia pagar, o credor perdoou a ambos. E Jesus pergunta a Simão, qual deles amaria mais o credor? Ao que Simão responde que é aquele que foi perdoado mais. Eu lembro, e às vezes nós estávamos na nossa querida Assembleia de Deus, e entrava aqueles desafios jovem, né? Quem nunca viu chegar, né? Uma Kombi, né, pastor Luiz? Lembra? Nós recebia, né? Uma Kombi cheia de gente do desafio jovem. Daí eles sentavam assim, já podia saber, se você sentasse na frente, já ficasse preparado os ouvidos, porque eles daí iam dar glória a Deus muito alto. Um dia, eu lembro que o irmão falou assim, por que vocês gritam tanto? Por que vocês berram tanto assim, chegam no culto, vocês fazem um... Ele falou, pastor, você não sabe a alegria que temos. Porque outrora, nós estávamos lá fora, usando droga, perdido, se prostituindo, roubando, sem esperança alguma. Daí Jesus nos dá uma esperança, nos coloca sentado no lugar de honra. E geralmente eles usavam o terno, né? Os ternos que ganhavam, às vezes a manga passava assim, né? Eles faceram. Sabe por quê? Porque eles sabiam o valor do perdão. E sabe a diferença desses jovens, do desafio jovem para nós? É que nós muitas vezes não sabemos o valor do perdão. Nos colocamos todos os dias num lugar de justos, santos. Não nos preocupamos com a coisa principal. O que tem aqui dentro? O que de verdade está ecoando aqui? Se é orgulho, ou se de fato Ele consegue encontrar graça em nós, quando nós nos derramamos aos seus pés, dizendo, Jesus, obrigado pela tua graça. Eu queria que você orasse nesse momento comigo.
Eu queria que você lembrasse do teu real estado, como você chegou aqui. Eu queria que você lembrasse que talvez onde você estaria agora, se não fosse a graça do Senhor, se não fosse o amor do Senhor que nos toca aqui essa noite. Eu queria que você fizesse a tua oração a Ele essa noite, agradecendo pela graça que nos alcança aqui. Daqui a pouquinho mais nós vamos ceiar aqui essa noite, porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele precisa, a adoração é só porque Ele merece. Eu não era digno de ser chamado filho, mas como todo filho a voz do Pai obedece. Aceito o meu chamado, eu nasci para adorar. E como pode um ser tão puro e lindo me escutar? Aquele que é santo em todo tempo, fiel e verdadeiro, o último e primeiro. Como pode um ser tão lindo parar para me escutar? O Senhor nesse exato momento está sentado em um trono de glória, olhando aqui para Shangri-La. Ele não nos vê como o homem nos vê. Ele não nos enxerga como o homem nos enxerga. Ele não nos enxerga como eis isso, eis aquilo. Não, não. Ele nos vê como filho amado. Você quer coisa mais linda para nós nos alegrarmos no Senhor? Quem éramos nós? E onde éramos para nós estar hoje? As pessoas nos julgam por tantas coisas, mas Ele nos vê como filho. O princípio espiritual dessa mensagem é que Jesus valida que os muitos pecados da mulher estão perdoados porque ela demonstrou muito amor. E ilustrando aqui, eu quero que você grave essa frase que eu vou falar aqui. A profundidade da nossa gratidão revela o quanto compreendemos a magnitude do perdão que recebemos. Quanto mais grato nós somos, quanto mais nós entendemos que Ele nos amou, quanto mais nós nos colocamos num estado de que Ele me perdoou. Então quem sou eu para avaliar o pecado do meu irmão? Quem sou eu? Quem sou eu para olhar para alguém atravessado? Me permita, a internet, a voz dos covardes, colocam o que querem, julgam todo mundo, sem se importar com o principal, o amor do Senhor. A graça abundante que veio para mim, veio para você também. Sabe, irmão, se eu tenho o direito de receber a graça, todos vocês que estão aqui também têm. Você acha que Deus, vou derramar um pouco mais de graça sobre o Ezequiel, um pouco menos sobre o Rodrigo, um pouco mais sobre o Douglas, um pouco mais sobre o Rafa, um pouco mais sobre o Samuel, um pouco mais sobre o Heré? Não. Ele achou graça em nós aqui essa noite. Ele escolheu essa noite, marcou esse lugar para mostrar para nós o quanto Ele nos ama. No culto de Santa Ceia nós entendemos isso. Grave isso. A profundidade da nossa gratidão revela o quanto compreendemos a magnitude do perdão que recebemos. A graça, meu irmão, é o sinônimo de acolhimento e salvação. A graça de Deus é o sinônimo de acolhimento e salvação. Reconhecimento do amor. Jesus aponta para os gestos contínuos da mulher, como beijar, lavar e ungir, em contraposição à negligência de Simão em não demonstrar amor nos detalhes. A gente entra num culto como esse sem se preocupar com os detalhes de um culto. Vemos aqui, se não cantarem o hino que nós queremos, se não falarem da forma que nós gostamos, o culto não foi bom. Sabe qual é o detalhe
vale de uma adoração ao Senhor é o nosso coração estar quebrantado diante dele, dizendo: eu entrei aqui essa noite para te adorar, mestre, independente do meu estado, das minhas dificuldades. O mestre conclui dizendo que a fé salvou aquela mulher. Ele não apenas absolve publicamente dos seus pecados, como a despede em paz. Eu amo pregar a Bíblia, não consigo pregar outra coisa. Ele encerra o texto, perdoando ela publicamente e despedindo ela em paz. Transformando, ou seja, o que Jesus estava transformando aqui? Uma rejeitada social. Todos sabiam que ela era pecadora, sim ou não? Sim ou não? Todos sabiam. Ela não estava escondendo o seu real estado. Ela sabia que ela era uma pecadora e ela precisava ser alcançada por Jesus naquele dia. Eu começo a encerrar a minha mensagem. Mesmo que te julguem, lembre-se, você é acolhido por Deus. Mesmo nos teus piores momentos, Ele nunca te abandona. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, Deus responde ao apóstolo Paulo dizendo que a sua graça basta. Quando Paulo vai se sentir totalmente quebrado, quando Paulo vai conversar ou perguntar algo para Deus, Deus responde ao apóstolo Paulo dizendo que a sua graça basta e que o poder divino se manifesta por completo, justamente na limitação do homem. A Bíblia está dizendo, Deus está respondendo a Paulo dizendo: e eu anotei algo aqui, mostrando que a força do crente vem de Deus e não de si mesmo. O crente não é bem crente por suas obras. O crente, ele é algo alicerçado na rocha que é Cristo, quando ele está em Cristo. Simples assim. E se nós estamos em Cristo e nova criatura somos, nós de fato entendemos quem somos. Homens necessitados e carentes da graça de Deus todos os dias. Lembra que lá no início eu falei sobre Romanos 7:24, quando Paulo vai dizer miserável homem? Lembra que eu iniciei falando sobre isso? Romanos 7:25, Paulo vai responder o que ele mesmo perguntou no versículo anterior: quem poderá me livrar dessa morte? Ele disse no versículo 24. Paulo disse o que eu e você podemos gritar hoje. No versículo 25 do capítulo 7 de Romanos, Paulo vai dizer: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Ele está respondendo e dizendo, mostrando que a cura, a libertação, a saída para todos os problemas vem por meio da graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Se coloque de pé comigo, eu encerro por aqui. No nosso pior momento, a graça de Deus se manifesta. Eu não vou fazer apelo, meus irmãos, porque não tem espaço aqui, nós temos um monte de coisa para fazer ainda. Mas eu vou pedir que a ceia, Santa Ceia, possa passar aqui, nós vamos ceiar junto agora. Olhe para mim, por favor. Se você puder não se movimentar agora, eu queria que você gravasse esse tema. Diga comigo: no meu pior momento. Diga mais forte, diga: no meu pior momento, Ele achou graça em mim. Eu queria que você levantasse a mão para cima. Bem alto, se você pode, com força assim agora. Em sinal de que nós estamos em guerra. Declarando para o diabo: filho, levanta a tua mão, pelo amor de Deus. Levanta a tua mão lá em cima assim. Eu quero que você declare comigo. E diga bem alto assim o que o Paulo disse. Diga: dou graças a Deus. Diga: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Bata no peito e diga: a graça me alcançou
Diga bem forte: a graça me alcançou. Diga: no meu pior momento, Ele achou graça em mim. Faça a tua oração a Ele essa noite. Faça a tua oração a Ele essa noite. Ele achou graça em mim, mesmo sabendo que eu quero que você tire o teu momento de oração. Você e Ele. Chorando, me viu pecando, me viu errando. Ele achou graça em mim, mesmo sabendo que tudo de bom em mim. Ele me viu chorando, me viu pecando, me viu errando. Na minha pior fase Ele achou graça em mim, mesmo sabendo que tudo de bom em mim. Ele me viu chorando, me viu pecando, me viu errando. Ele achou graça em mim, mesmo sabendo que tudo de bom em mim. Ele me viu chorando, me viu pecando, me viu errando. Na minha pior fase Ele achou graça em mim. Ele achou graça em mim, achou graça em mim. Ele achou graça em mim, mesmo sabendo que tudo de bom em mim. Ele me viu chorando, me viu pecando, me viu errando. Ele achou graça. Escute esse pedacinho desse louvor. Eu vou orar por você e nós vamos ceiar. Lá no comecinho, Igor, quando nós estamos pensando em parar, quando nós estamos pensando que nada mais tem jeito, que a única solução. Eu já orei dizendo é a última oração. Eu já cantei dizendo é a última canção. Eu já tentei até parar meu coração. Eu já tentei. Eu já orei dizendo pra mim não vai dar. Sou muito limitado, eu não sei te adorar. Eu não mereço ser usado no altar. Pode passar. Mas a adoração não é porque Ele precisa. A adoração é só porque Ele merece. Eu não era digno. Se você veio para adorar, comece assim. Levanta a tua mão agora comigo. Se você entendeu a mensagem essa noite, que a graça nos alcança. Ei, o amor de Deus essa noite nos alcança. Ser tão lindo e puro me escutar. Nós não éramos dignos. Nós não merecíamos. Nós não podíamos. Mas através do sangue, Ele achou graça em nós. Mesmo sabendo que tudo de bom me viu chorando, me viu pecando, me viu errando. Ele achou graça em mim. Senhor, nessa noite nós vamos participar do Teu corpo e do Teu sangue. Toca-nos essa noite poderosamente aqui, Jesus. Quando nós tocarmos no pão, no cálice, Senhor, que essa graça abundante venha nos tocar. Renova a força dos meus irmãos essa noite. Renova sonhos, renova ministérios, restaura casamentos, restaura famílias. Sim, a Tua graça nos alcança. Graça em mim. Mesmo sabendo que tudo de bom em Ele me viu chorando, me viu pecando, me viu errando. Na minha pior fase Ele achou graça em mim. Mesmo sabendo que tudo de bom em mim. Ele me viu chorando, me viu pecando, me viu errando. Ele achou graça em mim.
Nós entendemos que a Santa Ceia é algo poderoso. Eu quero te convidar essa noite, independente dos teus erros do mês passado, independente dos teus erros da semana, não deixe de participar do corpo e do sangue de Jesus essa noite. Ei, esse é o maior energético do crente. Sim, não é o energético do Vidas para Cristo, do Semente. O maior energético do crente é a Santa Ceia, o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Ele achou graça em nós. Os irmãos podem passar a Santa Ceia. Nós vamos ceiar essa noite. Sem culpa, me viu pecando, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mesmo sabendo que tudo de bom em mim Ele me viu chorando, me viu pecando, me viu errando. Ele achou graça em mim. Mesmo sabendo que tudo de bom em mim Ele me viu chorando, me viu pecando. Aceito meu chamado, eu nasci para adorar. E como pode um ser tão puro e lindo me escutar? Aquele que é santo em todo tempo, fiel e verdadeiro, o último e primeiro. Ele achou graça em mim. 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 Mesmo sabendo que tudo de bom em mim Ele me viu chorando, me viu pecando, me viu errando. Ele achou graça em mim. Ele achou graça em mim. Achou graça em mim. Achou graça em mim. Mesmo sabendo que tudo de bom em mim Ele me viu chorando, me viu pecando, me viu errando. Ele achou graça em mim. Mesmo sabendo que tudo de bom em mim Ele me viu chorando, me viu pecando, me viu errando. Na minha pior fase Ele achou graça em mim. Mesmo sabendo que tudo de bom em mim Ele me viu chorando, me viu pecando, me viu errando. Ele achou graça em mim. Aleluia. Aleluia. Será que você pode glorificar o nome do Senhor? Você que já ceiou essa noite. Quero dizer para vocês da música aqui, viu? Não deixe de ser um adorador. Na minha pior fase, das minhas piores fases, Deus encontrou graça em mim. Fui um músico por muitos anos, adorei o Senhor em cima do altar. E quantas vezes eu não me sentia digno de subir no altar, mas a graça do Senhor me sustentou até aqui. Se nós dependêssemos de nós mesmos, se nós dependêssemos de nós, meus filhos, nós não deveríamos estar aqui. Mas Paulo está falando aos romanos: graças a Deus por Jesus Cristo. É por Ele que estamos aqui.
Ele que nos sustenta, Vilar. É Ele que nos sustenta, meu filho. Gabriel, é Ele que nos sustenta. Felipe, é Ele que nos sustenta de pé. Ronald, é Ele que nos sustenta. Independente das nossas dificuldades, nós nascemos para adorar a Ele. Nós não soubemos fazer outra coisa. Rodrigo, a graça do Senhor nos alcançou. Pastor Luiz, a graça do Senhor nos alcançou. Eu sei que tem muitos irmãos. Que bom ver a igreja linda assim. Se nós pudéssemos sair do nosso lugar, mas nós temos tantas coisas para fazer, o horário já se foi. Mas abraçarmos uns aos outros e declararmos de verdade: meu irmão, a graça nos alcançou. Nós não éramos merecedores. Nenhum de nós aqui é bom, irmãos. Não me veja como bom. Olhem para mim sempre como líder desta casa, como alguém que Deus achou graça. Assim como todos vocês que estão aqui essa noite, que nos mantém de pé, o que mantém aquela porta aberta, é a graça de Deus revelada nos filhos. Que nós possamos sair daqui hoje com uma clareza em nosso coração: Ele nos ama independente dos nossos erros. Ele quer que essa semana seja uma semana de vitória para você.